Boa tarde. O que eu aprendi com a depressão? Eu podia estar aqui hoje falando do ponto de vista de um psiquiatra, mas na verdade essa conversa vai ser sobre eu, o João. O que eu aprendi ao longo do processo depressivo pelo qual eu passei. Bom, como já foi dito, eu nasci e cresci na cidade de Arco Verde, no interior de Pernambuco. Com exceção de 1 ou 2 anos que eu morei fora, e tive que sair da cidade, como sempre disseram, para que eu fosse alguém na vida. Eu saí para estudar, para construir algo, para ser alguém, para entrar na graduação. Entrei na graduação, me formei em medicina. Resolvi entrar para psiquiatria, e durante a pós-graduação de psiquiatria, era uma terça-feira, maio de 2012, eu acordei diferente. Eu sabia o que era aquilo, né? Eu olhei para o corpo e ele estava pesado. Eu olhei para o centro do peito e havia uma angústia. Não tinha mais motivação em realizar as atividades do dia a dia. Havia muitos pensamentos negativos. Eu dormia muito. E então eu olhei para mim e disse, eu estou com depressão. Eu sabia o que era aquilo. Eu tratava aquilo 10 vezes durante uma semana, nas pessoas que eu acompanhava no ambulatório da residência. Então, eu tentei ir para a residência, mesmo doente, e consegui ir e atender meus pacientes. E, de alguma maneira, eles melhoravam, mas o meu sentimento era, talvez eu não esteja ajudando tanto essas pessoas. Eu não conseguia nem me ajudar. Então, eu resolvi pedir ajuda. Pedi ajuda a um professor de psiquiatria, era um dos melhores psiquiatras da cidade, e ele resolveu me ajudar. Desde aquele momento, eu tive à minha disposição um dos melhores profissionais da cidade, os melhores medicamentos, porque eu conseguia na própria residência, e ainda tinha amigos meus que colaram e tentaram me ajudar. O que aconteceu foi que surgiram resultados, mas até 1 ano depois, eu ainda estava sentindo basicamente todos os sintomas, de uma maneira atenuada. Eu já conseguia ir para o trabalho, já conseguia atender as pessoas, mas eu continuava chegando atrasado. A motivação, por que eu estou fazendo tudo isso? Ela não surgia. Eu estava pesquisando tudo. Eu pesquisava nas neurociências, eu pesquisava os medicamentos, eu pesquisava abordagens alternativas neurobiológicas. Nessa, fui parar até em universidades fora do país, tentando estudar técnicas para tratar o cérebro. O cérebro. Nesse momento, eu estava olhando para um cérebro doente. Eu não estava olhando para uma pessoa doente. Foi quando, naquela época, eu já comecei a sentar em silêncio. Eu acessava um blog chamado opicodamontanha.blogspot.com, um blog de um monge zen, o monge Gensho. E ele dizia sempre, sente em silêncio. Sente em silêncio e não faça nada. Apenas observe. Observe como alguém sentado no centro da sua sala, tomando um chá. Deixe as 2 portas abertas. Deixe com que passem. Apenas não ofereça esse chá para esses transeuntes. Apenas observe. No caso, era apenas observe sua mente. Não vá no fluxo dos pensamentos. Sentando em silêncio, talvez, pela primeira vez na minha vida, eu tomei conta que eu tinha um mundo interno, complexo, cheio de pensamentos, emoções, cheio de padrões que eu tinha alimentado durante tanto tempo. Foi como chegar de uma viagem de 2, 3 anos e ter percebido que você não arrumou a casa antes de viajar. Estava uma bagunça. No começo dava medo de olhar para essa bagunça, dava medo de olhar para esse mundo interno. Mas assim, eu não tinha outra alternativa. Se eu não olhasse para o mundo interno, talvez eu não encontrasse o processo de melhora. Teve um momento aí onde eu estava estudando um conceito, que é um conceito novo, que dizia assim, o seu cérebro, que até 15, 20 anos
atrás se acreditava era algo fixo, imutável a partir da determinada idade, na verdade ele é plástico, ele é dinâmico, ele é transmutável. E isso depende dos seus hábitos de vida. Isso depende de como você se relaciona com você mesmo. E aí eu olhei aquilo e resolvi cair, entender um pouco mais sobre esse mundo interno, sobre como gerar esses hábitos, sobre o que era tudo isso. Eu descobri, por exemplo, como eu me fixava em tudo aquilo que eu achava ser. Por exemplo, o psiquiatra, aquele que tem depressão, aquele que tem tais valores de vida. E eu não percebia que essas fixações, eu sou isso, eu sou aquilo, o outro é aquilo ou aquilo outro, elas eram também uma base que gerava tanto sofrimento. Pouco tempo depois eu encontrei uma escola de meditação, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Lá eu encontrei 2 professores, o Lama Padma Santen e o João Vale. Esses 2 professores, se o primeiro professor tinha me mostrado o mundo interno, apenas observe, esses me mostraram que havia uma liberdade de cultivar hábitos novos, de cultivar um novo relacionamento comigo mesmo. Cultivar. Esses 2 professores, eles têm um outro professor, que é um tibetano. É o Shagdu Tulku Rinpoche. Em um dos seus ensinamentos, ele compara a nossa mente com um jardim. Sua mente é que nem um jardim. Não adianta plantar algo e esperar que você colha uma outra fruta. Não adianta olhar para o seu jardim e se julgar, por que eu não plantei isso no lugar daquilo? Mas no agora você tem uma liberdade de aguar plantas novas, de tirar plantas que não estão trazendo tanto benefício, de plantar outras. E aí isso me lembra lá em Arco Verde. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu me mudei para uma casa nova. Tinha um terreiro na frente da casa, algo sem muita forma. Eu olhei para aquele terreiro e disse, nossa, um jardim. Não era um jardim, mas minha mente tinha dado um nascimento àquilo. O que aconteceu foi que era um terreno de terra batida e eu comecei a aerar essa terra com uma enxada. E depois meus pais, vendo aquela movimentação, trouxeram um adubo. E depois de aerar, eu comecei a adubar. Com pouco estava a família inteira, plantando plantas novas, aguando, adubando, botando no local adequado para que as plantas de sombra ficassem na sombra, ou as de sol ficassem no sol. E cerca de 2 anos depois, nós tínhamos, de fato, um jardim. Esse ensinamento do professor Shagdu, quando eu ouvi, que me lembrei desse jardim, que em determinado momento ficou tão bonito que a gente simplesmente sentava e apreciava ou ficava aguando alegremente, tudo fez sentido. Eu olhei e quais hábitos de mente eu estava alimentando? Hábitos negativos. E a partir de então, novos hábitos foram sendo treinados, cultivados, aguados, colocados no sol para receber o sol adequado. Após esse processo, naturalmente, os medicamentos finalmente puderam fazer o efeito deles. Eu fui melhorando do processo depressivo, até que eu comecei a reduzir os medicamentos e em um determinado momento não utilizei mais. Esse processo de melhora, ele foi permitido por conta dessa jornada interna. Eu acredito que eu estou simplesmente no começo disso. Acabei de começar. Existem pessoas que estão em um outro ponto trazendo benefício, como esses professores me trouxeram benefício. Mas esse começo dessa jornada, ele já me faz ser uma pessoa diferente. Já me faz olhar para o sofrimento do outro. Eu acredito que depois de ter passado por isso, trabalhar como terapeuta, ajudando pessoas que são portadoras de transtornos semelhantes, ficou muito mais fácil, muito mais honesto. Eu finalmente posso sentir aquilo que o outro está sentindo e ajudá-lo de uma maneira mais sustentável. E o que eu aprendi ao longo desse processo depressivo? Eu aprendi, por exemplo, que o nosso processo de aprendizagem usual, desde que nascemos, é um processo voltado ao mundo externo. É um processo voltado a organizar, crescer, adquirir, estudar, ser alguém, se comparar, se colocar para baixo, se culpar. É um processo que esquece que nós
estamos ao mesmo tempo habitando o mundo interno e o mundo externo. É um processo que não nos ensina sobre a educação emocional, não nos ensina sobre olhar para dentro, compreender quais as nossas motivações nas nossas ações. Acredito que esse processo de educação, de alfabetização emocional, ele é essencial para que a gente acesse, que a gente adquira ferramentas psíquicas, ferramentas espirituais, ferramentas de vida. Porque assim como eu, há 2 anos atrás, milhões de pessoas no mundo estão passando nesse momento por transtornos, por sofrimento, simplesmente por essa inabilidade de olhar para o mundo interno. O que acontece é basicamente o seguinte: não olhando para esse aspecto da nossa existência, seguimos cultivando negatividades, hábitos negativos, relacionamentos negativos. E cultivamos isso por tanto tempo que não tem outra alternativa que não o adoecimento psíquico. Depressão, ansiedade, pânico, dependências psíquicas, dependências emocionais, dependências medicamentosas ou de outras substâncias, suicídio. Isso está tanto aí que a gente acredita que é normal. Mais cedo ou mais tarde eu vou passar por algo do tipo. Mas não. Porque existe uma liberdade. E nós podemos cultivar isso. É na infância que damos início ao cultivo dos nossos jardins da vida. Damos início ao cultivo de aprendizagem, de coisas que vão ser úteis lá no futuro. Damos início ao cultivo do nosso mundo interno, sem nem perceber. Pare e pense agora. Se você pudesse, quanto sofrimento você teria evitado para você e para os outros? Se você soubesse fazer diferente, seja honesto consigo mesmo, quanto sofrimento você não teria evitado? Nós não sabíamos fazer diferente. Assim como o jardim, a nossa única alternativa é no agora. O passado já se foi. O futuro é algo que não existe, e quando chegar vai ser presente do mesmo jeito. É no jardim da infância que podemos curar essa epidemia na raiz. É ali que nós temos uma potência de intervenção para curar essa desconexão com a vida, esse surto de cobrança, esse aumento enorme de transtornos mentais que estamos vendo pelo planeta inteiro. É necessário uma responsabilização de todos. Coletivamente, nós podemos ensinar às nossas crianças essas ferramentas. Primeiro, nós precisamos aprendê-las, mas não só os pais, não só a escola, não só os cuidadores. É preciso que todos nos responsabilizemos por isso, porque senão a nossa vida individualmente e a nossa vida coletivamente, ela vai seguir se tornando cada vez mais insustentável no mundo. É preciso uma nova pedagogia de vida, uma pedagogia mais ampla, que enxergue esse aspecto um pouco esquecido da nossa existência. Afinal, nós sofremos porque não sabemos fazer diferente, mas a potência está lá, a gente não enxerga, mas é nela que a gente deve se amparar. Muito obrigado.